Boa noite. Esse vídeo é o primeiro que eu vou falar de análise fatorial exploratória. Então, eu vou gravar acho que uns 3 ou 4 vídeos. E esse primeiro aqui, quer dizer, 3 ou 4 para introduzir o assunto, né? E esse primeiro eu vou gastar um tempo para falar o que é uma análise exploratória, né? Então, vamos lá. Quando usar análise exploratória? Então, o exemplo que eu costumo dar, assim, você tem, por exemplo, duas variáveis, x1 e x2, que são correlacionadas, né? Então todo professor de estatística vai dizer correlação não quer dizer causa. E para por aí a conversa. Só que a gente vai tentar avançar um pouquinho nessa conversa. Quer dizer, nesse exemplo aqui, ó, o x aumenta, o x1 aumenta, o x2 aumenta. Tem uma tendência positiva. E a pergunta é, por que isso acontece? Tá? Então algumas explicações aí que a gente chama de raciocínio ingênuo é achar que o x1 é a causa e o x2 é o efeito, né? Então aqui o x1 é a causa, o x2 é o efeito. Conforme x1 aumenta, x2 aumenta. Outro raciocínio ingênuo é achar que o x1 é o efeito e o x2 é a causa. Tá? Por que isso daqui é ingênuo? A gente já viu aí em aula para trás a discussão sobre correlação espúria. Até dei o exemplo aqui de quantidade. Imagina se eu coletei dados de várias cidades, né? Cada pontinho aqui é uma cidade. E a gente anotou quantas igrejas que tinham em cada cidade e anotou também a quantidade de assassinato. E quando fez o gráfico, deu isso daqui, uma correlação aí de 99, por exemplo. Né? Isso é uma correlação bem forte, né? Então, o que eu tenho que fazer para diminuir assassinatos? Será que é fechar a igreja? Você fala, pô, tá esquisito essa conversa. Então, justamente isso é o que a gente chama de raciocínio ingênuo, é você achar que um é causa e o outro é efeito. Né? Nesse exemplo, na verdade, o que a gente tem é uma causa comum aí que é o tamanho da cidade. Cidades grandes têm mais igreja, cidade grande tem mais assassinato, cidade grande tem mais banca de jornal, cidade grande tem mais rodovia asfaltada e assim vai. Né? Então, quando eu correlaciono essas coisas, vai dar um número alto aqui, mas não quer dizer nada, tá? Então, isso a gente chama de correlação espúria, né? Quando eu relaciono duas coisas que não tem nada a ver, tá? E a conta está certa. Então, nesse exemplo, 99 é o número correto. Só que o que está errado é ter feito essa relação, né? Quer dizer, não tem a ver um com o outro diretamente, assim, né? Tá? Outra possibilidade, pode ser que o x1 e x2 tenham uma relação, porque entre elas tem várias outras. Então, por exemplo, x1 influencia o x3, que influencia o x4, que influencia o x2. Né? Isso aqui é uma relação aí do tipo cadeia, né? Então, um vai influenciando o outro. Em vez de cadeia, eu posso ter um tipo de rede, né? Então, quer dizer, o x1 influencia o x3, que influencia o x4, que influencia o x2. Só que o x3 também influencia o x5, que influencia o x2 e o x6 e tal. Né? É uma outra possibilidade também. Agora, o nosso problema é o seguinte, a única coisa que eu tenho certeza é que a correlação do x1 com o x2 é 0,5. Todo o resto eu não sei. Eu não consigo dizer se é esse ou se é rede. Tá? Então, o que acontece? A gente vai trabalhar agora com análise fatorial, onde, aqui tem mais um exemplo de correlação espúria, né? Consumo de chocolate e quantidade de prêmio Nobel, né? Quer dizer, quanto a correlação aqui do 0,79, quer dizer o que? Quanto mais chocolate eu consumo, mais prêmio Nobel. Estranho, né? Mas não é bem isso. Quer dizer, aqui para cima a gente tem os países mais desenvolvidos, né? Suécia, Suíça, Dinamarca e assim vai, né? E o Brasil aqui para baixo, né? Tá? Então, essa conversa que a gente falou até agora serve para quê? A gente vai supor o seguinte, que quando tiver correlação entre duas variáveis, pode ser... vou voltar na explicação. Eu tenho duas variáveis, x1 e x2, que são correlacionadas. Por quê? Pode ser que um seja causa, outro efeito, pode ser que seja efeito e causa, pode ser uma cadeia, pode ser uma rede. Na verdade, eu não sei o que é. Né? Mas, quando a gente trabalha com análise fatorial exploratória, o que a gente está supondo? Que a correlação que eu estou enxergando entre x1 e x2 acontece porque elas têm uma causa comum. Né? E justamente essa causa comum que é o que eu não estava percebendo. Então, aquele exemplo da igreja assassinato, na hora que eu dei o problema, eu falei, a igreja assassinada é uma correlação alta. Eu não falei nada de tamanho da cidade, né? Mas é a causa comum aí, que às vezes a gente vê nos artigos e livros como fator comum, variável latente, tá? Ou fator, tá? Que é o nome do método, é análise fatorial exploratória, né? Então, esse fator é isso aqui, essa causa comum. Aqui são alguns livros que eu geralmente recomendo para a turma de mestrado, doutorado, né? Então ele entra um pouco mais nessa discussão, né? Que ele chama de inferência estatística, né? Então a partir da correlação tentar dizer alguma coisa a respeito da causalidade, tá? Esse aqui é um livro interessante, que é Causa e Correlação em Biologia. Apesar de ser focado em biologia, o livro é sobre causa e correlação, também inferência causal, tá?
também recomendo bastante. E aqui o livro do porquê, é um livro que eu costumo dizer, esse aqui dá até pra gente ler, não é um livro tão impossível. Você repara que os dois aqui, ó, Judea Peer e Peer, tá? Esse professor aqui é da área de computação e até onde eu li, o objetivo dele era tentar criar uma matemática de causalidade que permitisse programar robô para entender a linguagem natural e até escrever uma tese de doutorado, né? Você fala, bom. E ele entra na discussão aqui e fala o seguinte, bom, a gente como ser humano aprende um monte de coisa desde que é criança. E o robô, ou um programa de software, você teria que ensinar ele também quase que como uma criança, né? Então, um exemplo, se você fala para o robô, o sol nasceu porque o galo cantou, ele não consegue perceber a diferença entre o galo cantou porque o sol nasceu, né? Então, tem algumas coisas aí que a gente aprende meio que durante o crescimento, e pra gente até é óbvio, né? Mas na hora de você fazer um programa que entenda tudo isso, é bem complicado, né? Tá? Bom, a análise fatorial, ela surgiu quer dizer, é considerado o nascimento dela em 1904, tá? Então já tem mais de 100 anos aí, comemorou o aniversário já, né? E na época, o Spearman, ele publicou um artigo onde ele justamente queria medir a inteligência, né? O que hoje a gente chama de QI. Então, assim, qual é a ideia? Que a inteligência é uma coisa real, existe, mas eu não consigo medir ela diretamente. Eu não consigo pegar um termômetro e medir a inteligência do cara. Então, o que eu consigo fazer? Medir a inteligência indiretamente, por meio de testes. Então, eu dou um teste matemático, um teste de raciocínio lógico, geometria, visualização, o que for. Posso dar vários testes, tá? Então, a ideia qual que é? Como isso daqui é a causa, quanto mais o cara é inteligente, melhor ele vai em todos os testes. E quanto menos inteligente, ele vai pior em todos os testes. Tá? Então, esse é um artigo de 1904 que tem a ver com medição da inteligência. Tá? E agora eu vou parar o vídeo aqui, que a gente vai fazer um exercício usando figuras. Tá? Então, bom estudo.